Respiração celular. Glicólise, primeira fase. Toda criatura viva gasta energia. Enquanto alguns a queimam numa chama produtiva, outros a consomem lentamente no ócio. Mas para toda forma de vida, é preciso energia para se fazer energia. E isto é válido desde o comportamento de uma comunidade inteira até a atividade de uma única célula. Ao nível molecular, a energia vem em porções de glicose. Como vimos no primeiro programa, a energia da glicose deve ser transferida para o ATP. Essa transferência de energia acontece através do processo da respiração celular. A primeira fase da glicólise inicia a liberação de energia da glicose. Já que todos os organismos têm uma notável similaridade nos métodos de produzir energia, os biólogos acreditam que a maioria das formas de vida tem a mesma origem. Embora a glicólise seja um caminho complicado, podemos resumir os fatos essenciais. A glicólise começa liberando energia quando se introduz a molécula de glicose de 6 carbonos com energia suficiente para parti-la em um par de moléculas de 3 carbonos de piruvato. No processo, 2 moléculas de ATP são sintetizadas. Cada reação da glicólise atrai a assistência das enzimas para levar os reagentes aos produtos. Daí nós temos isso, o esqueleto. Mas antes que o processo de glicólise se dê, é preciso que a glicose esteja disponível. No corpo humano, a glicose é armazenada no fígado e nos músculos na forma do carboidrato glicogênio. Portanto, o glicogênio funciona como um depósito de glicose do corpo. Quando necessário, o glicogênio é então quebrado pelas enzimas em moléculas simples de glicose, que são então transportadas pelo sistema circulatório para os órgãos e os tecidos. Na membrana da célula, a glicose atravessa um túnel de proteína e entra no citoplasma, onde a glicólise ocorrerá. Embora a meta da respiração celular seja providenciar um acessível reservatório de energia para a célula, a primeira metade do processo de glicólise requer um fornecimento de energia. Essa energia é providenciada pelo ATP, que quebra as ligações de glicose. Mas, como veremos, a sequência de reações da glicólise produz, consequentemente, um ganho de moléculas de ATP. Agora vamos aos detalhes. Na primeira fase da reação, um grupo fosfato de um ATP é transferido para a glicose, produzindo fosfato-glicose e ADP. Enquanto metade da energia do ATP foi usada na reação, o restante é mantido na molécula energizada de fosfato de glicose. O posicionamento das cargas negativas no grupo fosfato na glicose prende o fosfato de glicose no interior da célula. Na segunda fase da reação, a ligação fosfato de glicose encontra uma enzima e é transformada em fosfato de frutose. Na terceira fase, o fosfato de frutose reage com uma molécula de ATP, produzindo difosfato de frutose.
Até esse estágio, a glicólise parece ser um processo razoavelmente uniforme, com uma reação seguindo-se a outra. A glicose consome um ATP para formar fosfato de glicose, tornando-se o fosfato de frutose, e com um segundo ATP, difosfato de frutose. Embora tudo pareça correto, se isolarmos a reação de fosfato de glicose para fosfato de frutose, aparentemente surgirá um problema. O fosfato de frutose é uma molécula altamente instável, que tem uma forte tendência para reverter-se em fosfato de glicose. Se a reação se reverter, a glicólise paralisará. Então, o que faz continuar em uma só direção? A resposta está no conceito reações acopladas. Enquanto um fosfato de frutose é formado, um ATP imediatamente reage para formar um difosfato de frutose. Dessa maneira, o estável difosfato de frutose não se reverte em fosfato glicose. Agora, como em caixes de uma caixa, para cada fosfato de frutose que é usado, um fosfato glicose o substitui. E para cada fosfato de glicose usado, uma molécula de glicose é trazida para a célula. Esse emparelhamento de reações é a força que dirige todo o processo de glicólise. Vamos analisar a quarta reação da glicólise. Os 6 carbonos do difosfato de frutose são divididos em 2 moléculas de 3 carbonos, DHAP, de hidroxiacetona fosfato, e PGAL, gliceraldeído fosfato. Na quinta reação, o DHAP é convertido em uma segunda molécula de PGAL. Agora, então, as 2 moléculas companheiras de PGAL continuam o seu caminho. E aí está, a primeira metade da glicólise. Vamos rever o processo. Glicose, fosfato glicose, fosfato de frutose, difosfato de frutose, DHAP e PGAL. E, finalmente, 2 moléculas de PGAL. Resumindo, o ATP infundiu mais energia nas 2 moléculas de PGAL do que a contida na molécula original de glicose. No próximo programa, acompanharemos o destino do PGAL através da segunda metade da glicólise.